você falou aí que você trabalhava o dia todo, psicóloga, educadora física. Conta um pouquinho desse começo, tá? Que eu acho que é importante, porque, primeiro, a gente tem muita mulher na área da saúde, né? Meu público é, sei lá, 70% feminino. E eu vejo muito isso, assim, mas, nossa, eu não consigo me dedicar, e eu não consigo, eu já não tenho muita empatia, eu tenho esse problema. Mas eu não consigo me identificar 100% nessas questões, né? Então é muito bom ouvir de uma mulher quais foram as barreiras que ela teve que superar, igual você levantou as culpas, tudo isso eu acho que é muito viável, porque a mulher ela vai se identificar mais com isso e entender que muitas vezes, por mais que você se sinta culpado, mas tenho certeza que hoje seus filhos agradecem tudo que você fez e tudo mais, né? Então, como que foi esse começo? Então, essa educadora física, se eu não me engano, que virou. Não, Não, psicóloga. psicóloga que virou educadora física, é Isso. verdade. Eu sempre confundo a ordem das coisas aí. Mas conta aí, como é que foi esse começo? Como é que foi essa carreira Eu, até chegar nos dias de hoje? eu te digo que lá atrás, é, não vai somar a minha idade, mas há uns 20 anos atrás eu não tinha noção de onde eu chegaria. Eu não tinha ideia. Eu sempre fui uma pessoa que procurou fazer algo de diferente a vida toda. E eu nunca tive medo de fazer algo diferente. Eu nunca me acomodei com as coisas. Então, assim, meu sonho era fazer psicologia. Em São Luís não tinha formação de psicólogo bacharel, tinha só licenciatura. E eu não Tá. queria dar aula, eu queria ter consultório. Eu queria ter uma meia-luz, uma fonte, um divã, chegar de salto. Eu queria isso. E eu prestei vestibular em outra cidade. Então, assim, eu nunca tive medo, né, de encarar aquilo que eu queria de verdade. Formei em psicologia, tive meu consultório, meia-luz, fonte, atendi pacientes. Me tornei professora universitária também, porque eu vi isso a vida toda. Minha mãe foi professora da universidade a vida toda, então eu vi isso. E aí eu me tornei professora universitária, minha vida toda consolidada, toda. Só que tem uma questão que é engraçado quando você diz assim, uma psicóloga se tornou profissional de educação física. Tem uma questão que mexe muito comigo, que é a relação que eu tenho com o meu próprio corpo, que hoje é diferente da relação que eu tinha. Então, eu nunca fui uma menina que chamava atenção na escola, porque eu era muito magra, né? Eu tinha um cabelo muito crespo e eu era muito magra, eu era uma vassoura ao contrário. Sabe, vassoura piaçava? Não, é porque as pessoas falavam isso. Naquela época não tinha bullying, mas as pessoas falavam isso. Sim. Então, assim, eu precisava me destacar de alguma forma na escola. E qual era a forma que eu via de me destacar? Eu não tinha bunda empinada, eu não tinha perna grossa, eu não tinha um corpão, eu não tinha um cabelo legal. Meu sonho era ter franja, era impossível ter franja. Né? E eu lembro que a minha mãe, engraçado isso, a minha mãe uma vez cortou a minha franja, porque eu pedi muito a ela que eu queria uma franja. E eu cheguei no Natal toda feliz com a minha franja. E eu tinha um tio que é o maior responsável por eu fazer o que eu faço hoje, ele já faleceu. E ele fazia. Gente, ele me atentava demais. E quando eu cheguei nessa festa, eu tava toda feliz, com uma roupinha amarela. Eu tenho foto desse dia. E ele me puxou pelo cós da calça e disse assim: olha aí, ó, tá faltando mobília. Ele vivia dizendo isso: não tem mobília aqui aqui dentro e tal. Porque eu era só osso mesmo, osso. E aí ele virou, olhou pra mim e falou: teu cabelo tá lindo. Eu tava de rabo de cavalo e franja. Ele é ótimo esse cabelo, porque dá até pra fumar na chuva que o cigarro não apaga. Eu me senti tão mal com aquilo, tão mal que eu queria assim, um buraco, cavar um buraco pra eu me. Eu ainda cheguei a me questionar, mãe, por que a mãe deixou eu cortar meu cabelo assim? Que meu cabelo não é pra ser assim, meu cabelo é crespo. Então, eu não tinha uma aceitação legal comigo mesma, sabe? Eu tinha vergonha, eu usava 2 calças de brim pra ir pra escola. E eu encontrei no esporte uma forma de me destacar. Eu tinha que ser boa no esporte. Então, eu era capitã do time de handebol. Pronto, todo mundo me respeita. Por quê? Porque eu sou boa no esporte. Sim. Eu sou feia, mas eu sou boa no esporte, sabe? Então, assim, o esporte sempre teve essa ligação de me salvar de alguma forma. Tá. Quando eu cheguei no 3º ano, acabou o esporte, né? No Maranhão não tem esporte de clube, porque lá não tem clube. E acabaram as competições e disciplinas. Agora eu preciso continuar a praticar exercício físico. Foi na época que eu entrei na academia, isso em sei lá que ano foi, não vou conferir, mas tem uns 26 anos atrás. Eu entrei na academia de ginástica pela primeira vez. E eu lembro que eu fui no meu avaliador físico e disse assim pra ele, ele perguntou: quantas vezes você come?
Eu menti que era 3, porque eu só comi uma vez. Eu odiava comer. Então, assim, só comi uma vez. E ele me passou um pote de hipercalórico. Ah, Tomei 3 potes, aumentei 15 quilos. Mas foi 15 quilos com celulite, com gordura. Mas a autoestima foi lá pra cima, sabe? Que eu tinha, eu odiava, por exemplo, esse ossinho aqui do quadril. De alguém pegar, eu odiava. E aí, de repente, o osso cobriu tudo. E eu fiquei com a bunda empinadinha. Eu falei assim, nossa, eu tô no céu. Então, assim, o exercício físico, a musculação, ela salvou a minha vida. Porque ela trouxe uma nova percepção de quem eu era. Então, assim, eu era uma psicóloga, mas que as pessoas sempre questionavam a respeito de alimentação ou de treino. A vida toda. Onde eu chegava pra conversar com alguém, as pessoas não conversavam sobre as emoções comigo, elas conversavam sobre corpo. E aí, o que tu come? Não, como é que tu faz aí exercício? Nossa, como é que eu faço pra ficar assim? Então, era sempre assim. E aí, eu fiz mestrado em psicologia. Quando eu fui fazer o doutorado, eu olhei para Miguel, era um doutorado que era em Portugal, eram 2, era o janeiro inteiro, o julho inteiro, o janeiro inteiro, o julho inteiro, era assim. E eu olhei para Miguel, tudo pago, tudo organizado já ia em janeiro, isso era dezembro. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu não vou para esse doutorado não. Aí ele disse, por quê? Eu falei assim, cara, eu vou fazer educação física. Aí ele disse, rapaz, tu vai ser bem mais feliz. sim. Lembrando que eu atendia na clínica junto com a minha irmã que é fisioterapeuta. Então a gente atendia na mesma clínica. E todo paciente que chegava pra mim sofrendo luta, eu indicava atividade física. Se ele tava em depressão, atividade física, tem que fazer junto. Qualquer coisa que ele tava sofrendo naquele momento, eu indicava atividade física. Por quê? Porque tinha me salvado, eu tinha experimentado disso. Entende? Então, na verdade, eu sou uma psicóloga que se transformou também em profissional de educação física, porque sempre vi o exercício físico como uma ferramenta que salva vidas. Perfeito, perfeito. O que você traz, talvez 3 pontos principais aí que você traz dessa fase de atleta? O esporte, ele é educação. Eu acho que todos os pais devem olhar para o esporte como educação e não como hobby. Esporte não é hobby. Esporte é educação. Ele te ensina a desenvolver um brio. O esporte te ensina a ter disciplina e a superar teus limites. Eu acho que são os 3 pontos mais importantes de todo ser humano que o esporte pode proporcionar. Eu lembro, Leandro, com 12 anos, eu estava numa quadra de vôlei e o técnico, eu era do time infanto já, e ele botou a gente pra jogar contra o time infantil. E ele foi lá no árbitro e mandou o árbitro roubar pro time infantil. Esse árbitro é meu amigo hoje, né? E até hoje eu chamo ele de ladrão. E eu fiquei indignada no treino, no jogo. Indignada, mas como? Como que foi 2 toques? Não foi. Como que bateu na rede? Não bateu. E ele só diz assim, te cala. O árbitro tá dizendo. E eu ali louca. Quando acabou o treino, o jogo tava tão injuriada que eu esculhambei o árbitro e o técnico. E aí depois meu técnico me chamou, falou assim, Luciana, eu fiz de propósito. Porque eu queria saber como é que vocês iriam se comportar. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu tem um brio muito forte. Eu vou te dizer uma coisa aqui hoje que eu quero que tu não esqueça nunca. Isso no ginásio do Colégio Marista Maranhense, 4 horas da tarde, pra ter noção. Que tu não esqueça nunca. Nunca deixa ninguém apagar teu brio. E hoje eu tenho 40 e poucos anos, 41 alguns, não vou dizer tanto, também não interessa. E eu nunca esqueço. Todas as vezes que eu me sinto pra baixo, todas as vezes que eu me sinto numa sensação que é injusto, ou todas as vezes que eu quero alcançar algo que eu ainda não alcanço, vem essa frase na minha cabeça, não deixa apagar teu brilho. Então assim, quem me ensinou isso? Foi o esporte. Eu tenho várias memórias como essas do esporte. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo esporte. E é por isso que eu fico tão emocionada quando meus filhos jogam, sabe? Porque, nossa, eu sei o que eles estão. E é por isso que eu honro a vida de cada um dos treinadores deles. Eu acho que eu sou apaixonada pelo esporte. O esporte é tudo na vida de uma pessoa. Independente da idade. Sim. E uma das coisas que permitiu você vir pra cá, vocês virem pra cá, né? Foi justamente essa pivotada que você deu no seu negócio, né? Então você começou no presencial. Você estava no Maranhão ainda, você já estava com o pezinho no online, mas estava com o pezinho meia boca ainda, né? Isso. Na verdade, eu acho que a grande coisa que me permitiu viver isso aqui hoje foi pensar fora da caixa. O início de tudo. Eu nunca quis
ser uma personal qualquer. E eu sabia que eu não era uma personal qualquer. Porque eu tinha um conhecimento que a psicologia me trouxe, que me fez ser uma personal diferente. Eu entendia, Leandro, que quando uma cliente vinha para minha frente para fazer uma avaliação física, eu entendia, quando eu perguntava assim, qual é a parte do teu corpo que tu menos gosta, o que tu quer melhorar? Eu sabia que ela ia falar uma coisa que não era verdade. Porque se tinha algo externo que ela queria melhorar, é porque tem algo interno que ela precisa melhorar e ela não consegue. Eu tinha essa consciência. Então, assim, eu nunca fui uma personal mais uma. Eu sempre fui uma personal diferenciada. Eu mudava o cetim terapêutico, que saía da clínica para o salão de musculação. E graças à psicologia eu pude isso. Mas foi a minha ousadia de fazer diferente que me permitiu unir as duas coisas. Eu não queria ser mais do mesmo, sabe? E eu tenho uma dor interna muito grande que me permitiu segurar essa bandeira e não deixar ela cair. Então, eu seguro a bandeira da independência emocional feminina. Eu trabalho isso por conta de uma dor que era minha. Entende? Então, assim, o que eu posso dizer? Primeira coisa, você precisa ter coragem para encarar seus medos. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter fé e acreditar no seu potencial. Terceira coisa, você precisa saber o que tem de diferente na tua metodologia, no teu atendimento, no teu consultório. E eu acho que o que vai te segurar a permanecer na jornada é ter uma bandeira forte. Qual é a bandeira que tu carrega? Por que tu faz o que tu faz? Por que tu acorda todo dia para fazer o que tu faz? Quer seja ir pro consultório, enfim, ou qualquer coisa. Né? Por que tu abre teus olhos? Então, assim, o que me permitiu pivotar foi ter a certeza, né, que eu estava segurando a bandeira correta. Perfeito. Entende? Isso é uma coisa muito importante que às vezes parece clichê, né? A questão do propósito, né? De você ir em direção a algo. Mas muitas vezes é o que a gente percebe. A gente vai falar de negócio com os profissionais, mas é impossível você separar as duas coisas, né? Porque senão a pessoa fica o dinheiro pelo dinheiro, vai fazer qualquer outra coisa e que talvez dê também, Exatamente. né? Então, esses dias mesmo eu conversando com um mentorado meu, ele falou, tô meio desanimado, né? Eu não tô achando a sala do jeito que a gente planejou. Eu falei, meu amigo, você quer mesmo? É a Porque sala? faz 2 meses que você tá procurando. Então talvez você não queira muito, porque se isso aí já desanimou, porque a gente precisa de coragem em 2 momentos, né? O momento de dar um start. Então, quando você veio pra cá, você teve coragem pra dar o start, só que imagine qualquer primeiro obstáculo que você tiver, você precisa de mais coragem pra continuar a trajetória. E o que faz isso acontecer justamente é você ter essa visão do todo, essa visão sei lá, se eu tô querendo montar um consultório de psicologia, qual é a transformação que eu quero gerar nessas pessoas, né? Se eu tô ali com um dentista, qual é a transformação que eu gero na pessoa, além de fazer uma obturação, além de deixar um dente mais bonito? Pra que eu faço isso? Porque senão realmente fica um negócio abstrato e um negócio sem sentido. E assim, qualquer coisa balança. Quando você vai somente pelo dinheiro, o dinheiro é bom, o dinheiro é excelente, o dinheiro é ótimo. Sim, sem dúvida. Mas quando você vai somente pelo dinheiro, você busca atalhos. Quando você vai pelo sentido que aquilo tem na tua vida, o que é sentido? É sentir, né? Sentido vem direção, o sentido ele te dá direção. Mas ele vem de sentir. Eu preciso sentir a direção. Quando vem isso, tu não busca atalho. Tu vai em busca daquilo que tu quer. Então, assim, uma coisa que eu escuto muito das pessoas que têm sucesso é que todas elas têm coragem, né? Perfeito. Elas têm uma mente voltada por positivo, né? E elas têm uma ideia e já foi. E positivo não quer dizer que vai dar tudo certo. Não. Inclusive, a mente positiva é importante, inclusive quando não dá certo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Então, assim, você conseguir ter essa consciência, eu acho que é o primeiro ponto para tu ter sucesso em qualquer carreira, em qualquer lugar, independente da cidade que tu estejas, independente de qual é a profissão que tu tem para seguir, né? As pessoas, elas percebem isso.
Elas não vão no teu consultório porque tu tira a dor delas, elas vão no teu consultório porque elas se comunicam contigo. Sim. Entende? E é isso que as pessoas precisam entender. Inclusive para se valorizar, sabe? Porque tem coisas que vale mais do que qualquer dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Ô, Lu, hoje você tá 100% no online, né? Eu sei que a gente já bateu um papo aí. Você faz suas consultas, Isso, tem suas mentorias individuais e tem uma comunidade, isso, né? Uma comunidade de mulheres que você se tornou uma das especialistas em emagrecimento emocional, isso. né? Essa comunidade, ela é para, vamos falar no mundo dos negócios assim, para B2C, né? Ou seja, Aham. você para o público final, Sim, né? Mas você também falou aqui para mim agora que você está montando uma mentoria, né? Você vai ensinar profissionais na verdade nem é uma mentoria, é um curso de um formação curso de mesmo. formação. Isso. Então explica melhor sobre isso Bom, pro pessoal. desde o início eu tô te falando de uma das coisas que me fez crescer nas duas profissões, né? Porque tanto na psicologia quanto na educação física, eu cresci. Eu escalei até onde poderia escalar, né? Então chegou um momento que não dava mais para eu escalar, porque a educação física e a psicologia, ela exigem de ti tete a tete, Sim. o personal tradicional e a sessão de psicologia é isso. E aí eu pensei numa possibilidade de escalar isso. Então a pandemia veio, com a pandemia aquilo que eu te falei, né? A gente tem a ideia e bota a ideia rápido pra prática. Eu tive uma ideia brilhante, que também não partiu de mim, partiu de Deus, né? De montar um programa online para ajudar mulheres que estavam sofrendo na pandemia. Era junho de 2021, 2020. A gente estava no lockdown desde março, Sim. né? Eu já estava muito preocupada, não com a minha reserva financeira, porque eu tinha reserva financeira para me segurar, né? E eu montei uma estratégia, logo a psicologia, ela favoreceu que a gente pudesse atender no online, o que antes não era possível. Uhum. Então eu estava tranquila Sim. relacionada a isso. Só que eu tive a Covid e eu decidi registrar todos os meus dias de Covid. Foram 19 eternos dias. E tá lá no meu destaques até hoje do Instagram. Vou até rever eu chorando e tal. E isso me conectou com muitas pessoas. Acho que as pessoas sentiram medo. Porque eu peguei a Covid na época que ninguém sabia nem o que era Covid. Hospital lotado, gente morrendo, aquela coisa horrível. Sim. E o que acontece? Ali eu recebi uma ligação de uma fantástica, né? E ela disse pra mim assim: eu tô te ligando, tu não me conhece. Eu sou tua seguidora. Eu tô te ligando porque eu preciso de ajuda. Eu já engordei 15 quilos nesses 2 meses. Tô prestes a me separar do meu terceiro marido. Não tô vendendo nada porque sou comerciante, representante comercial. Não tô vendendo nada. Já pensei até me jogar aqui no meu prédio. E eu tô te ligando por isso. Falei assim: tu tem 2 horas pra mim? Ela disse: eu tenho. Eu falei: vou te mandar um link. Aí mandei um link do Zoom, porque eu já tava atendendo a psicologia assim. E abri uma sessão com ela. E fiz 2 horas de intervenção com ela ali. Peguei ferramenta e fiz intervenção pra ela sair daquele estado. E no final do atendimento, o que eu fiz com ela? Passei treino em casa. Só, tu vai treinar em casa. A gente vai acessar a tua farmácia natural. Eu quero que tua endorfina, serotonina esteja lá em cima pra tu sair desse estado down. Sim. Vamos usar o que a gente tem. Tem vassoura em casa? Tenho. Tem arroz em casa? Tenho. Vamos treinar com isso. Vou te ensinar como é que tu vai fazer. Tu vai fazer? Vou. Fiz o treino no aplicativo, mandei pra ela. Acho que no outro dia ela mandou uma mensagem linda. Eu tava deitada. E a mensagem ela dizia assim: tu salvaste a minha vida. Tu não tem noção do bem que tu fizeste pra mim. Eu já tenho pensando em outras perspectivas. Eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo e tal. E ali eu fiquei deitada ainda em êxtase com tudo que eu tinha. Pô, é tão pouco. Uhum. Eu faço tão pouco. Eu digo pra ela: gente, é tão pouco que eu faço. Pra gente é tão simples, né? É tão simples, é tão prazeroso, é sem esforço, né? Sim. E eu chamei Miguel no quarto. Eu ouvi de Deus dizer assim: tu pode ajudar muito mais mulheres. E aí eu chamei Miguel no quarto e falei: cara, vamos criar um programa online. Vamos. Na época, a gente fazia treinamento de inteligência emocional, desvendando segredos, que era com base no livro. A gente ia pra 5ª turma quando a pandemia veio e fechou tudo. Eu falei: vamos pegar a parte de saúde do desvendando, traz pro online.
Eu dou treino, eu tô treinando em casa, pô. Eu abro um Zoom, treino com essa galera, vou ensinar elas aí. A gente fala com a nossa Nutri pra ser a nutricionista do programa e a gente vai oferecer os 3 pilares. Só que a gente vai entrar com o emagrecimento emocional. Porque o que elas precisam mesmo é de uma estruturação emocional. Elas não precisam perder peso na balança, não. Isso é só uma consequência. O que elas precisam mesmo é de uma estruturação emocional. Aí ele olhou pra mim e disse, tu é louca? Como que eu vou Aí fazer? você cresceu. Aí eu falei, agora eu tenho certeza que vai dar certo, Senhor. Como que a gente vai fazer um exercício de visualização no online? Eu falei, é simples, cara. Elas estão de fone de ouvido. Apaga a luz aí, galera. Não deixa a criança chorar do lado. Fecha o olho, vamos lá. E dá certo. E quando ele saiu, e Miguel é muito sistemático, né? Ele é muito de processos. Quando ele saiu, ele já voltou com um curso esquema todo pronto. Eu falei, esse é isso. E a gente fez a primeira turma. Isso durante um ano. O programa atendeu 1.200 mulheres, quase 1.100 alguma coisa. Foram 400 casamentos restaurados, foram 200 mulheres que saíram da depressão. A gente teve 3 mulheres que pararam de tomar remédio para fibromialgia. A gente teve 9 mulheres que não conseguiam engravidar e que engravidaram durante o programa. Então, assim, fora 15 toneladas de peso eliminadas, né, durante esse primeiro ano do programa. E foi um sucesso. E todo o tempo me questionando, Deus, por que eu tô em posse dessa ferramenta? Porque eu entendi que ali, Leandro, não era o meu conhecimento da psicologia e da educação física, não era. Eu tava ali para levantar essas mulheres. Eu ajudei a levantar essas mulheres. Então, eu vi que mulheres que emagreceram começaram a se relacionar melhor no trabalho, a faturar mais. Teve o final do ano, uma fantástica nossa, ela disse assim, eu vou pagar o ano que vem toda à vista. Eu devo muito a vocês. Ela disse pra gente, eu nunca entrei um ano sem dever, esse é o meu primeiro ano que eu não devo nada. Eu paguei material escolar dos meus filhos, paguei uniforme, paguei tudo e vou pagar vocês, porque eu consegui me estruturar. E era um programa de emagrecimento, entende? Uhum. E ali eu entendi que a minha missão ali é levantar aquelas mulheres. Porque quando a gente levanta uma mulher, Leandro, a gente levanta toda a casa dela. A Laura, ela tem um poder gigante sobre ti. Eu tenho um poder gigante sobre meu marido. E assim todas as mulheres têm. Então, assim, não são 1.000 mulheres, foram 1.000 famílias levantadas. Entende? Ali eu entendi o porquê. Mas eu não sabia o porquê maior disso tudo na minha vida. Eu sempre entendi que a ferramenta do emagrecimento emocional é uma ferramenta poderosa que salva vidas, que tira pessoas da depressão, da ansiedade, da obesidade, que faz com que as pessoas entendam quais são as suas feridas emocionais. Só que ali, lembra que eu te falei ainda há pouco que Deus, ele escreveu a novela nossa, e ele tá só olhando a nossa novela, e às vezes a gente não sabe por que a gente faz uma coisa, mas lá na frente ela vai fazer sentido. É que nem os capítulos da trama, o telespectador já até entende o que vai acontecer, mas quem tá ali vivendo o drama não entende. É a mesma coisa. Tudo começou com a Covid. A Covid chegou e me deu start de fazer um novo programa. Eu vivi a Covid e dividi isso com as pessoas. A Covid, ela teve um marco muito grande durante essa minha trajetória. E quando chegou em janeiro de 2021, a minha mãe faleceu de Covid. Então, assim, toda aquela comunidade de mulheres viveu comigo todos esses dramas, sabe? A minha mãe internou no dia... Minha mãe pegou Covid no Réveillon, dia 3, ela descobriu. Dia 8 ela internou. E as meninas comigo todo o tempo ali. Eu tava em uma aula de inteligência emocional com elas uma quarta-feira. Hoje, inclusive, é quarta-feira e vai ter aula com elas. E quando eu recebi a mensagem do hospital que a minha mãe tinha conseguido a transferência para fazer a tracostomia. E eu saí no meio da aula, Miguel ficou, e eu fui no Zoom dentro do carro, e ela dizendo, Lu, vai dar tudo certo e tal, e tal, e tal. E eu fui fazer a transferência. Isso era 11 horas da noite. 1h da manhã me ligaram dizendo que a minha mãe tinha falecido. Então, assim, ali eu entendi. Sabe? Aquela ferramenta que eu estava aplicando para salvar as mulheres iria salvar a minha vida. Aquilo que eu estava aplicando, mostrando para as mulheres que era possível sair da depressão, iria me tirar do fundo do poço, que com certeza, Leandro, se não fosse aquilo eu não sairia. Porque a relação que eu tinha com a minha mãe, que eu tenho com a minha mãe, é uma relação de uma outra vida. Entende? Foi uma relação de amor, acho que o maior do mundo. Sabe? Então, eu consegui levantar da cama 7 dias depois do falecimento da minha mãe para continuar a fazer o que eu fazia, graças à ferramenta da inteligência emocional que Deus entregou na minha mão. E ali, de fato, eu entendi.
Não era pra salvar outras vidas, era pra me salvar. Tia Lu, pra gente ir pro final aqui agora, eu tive uma luz aqui e eu preciso fazer uma pergunta pra você. Onde você vai estar daqui 10 anos? Eu vou estar em Orlando, vendo meu filho jogar pelo Orlando City. Eita, Curtindo a velhice do lado do meu velhinho. Esperando meus netos chegarem da escola. Daqui a 10 anos, meus netos, vou ter um netinho. Pode ter um netinho daqui a 10 anos, pai? Esperando meus netos pra dengar muito. E eu vejo assim, eu, Miguel, Pedro Emílio, Pedro Lucas e as namoradas em uma noite de Natal, lá nos Estados Unidos, fazendo uma ligação de vídeo para toda a família aqui do Brasil. Sensacional.